Ok, pessoal? Agora aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito de controle estatístico do processo. Essa é outra ferramenta muito antiga. No entanto, ainda existem muitas empresas que não utilizam o CEP. E o CEP ele é montado e construído para fazer o controle do seu processo. De que forma? À medida que você vai produzindo, vão sendo coletadas as dimensões, o qual você está fazendo a verificação, né? Você quer verificar se aquelas dimensões estão dentro dos limites especificados. Então você vai coletando essas dimensões e um programa vai avaliando se essas amostras, essas dimensões estão dentro de uma determinada linha de controle, se estão dentro de uma faixa de controle. Se estiverem dentro dessa faixa de controle, você é conduzido a continuar produzindo daquela forma. Se o programa verifica que você vai sair desta faixa de controle, ele dá avisos. E aí você tem que atuar no processo. Atuar como? Resolvendo, às vezes, causas raízes também. Ok? Então, você tem dois tipos, né, de controle estatístico. Dados variáveis e dados por atributo. Como que funciona isso? Os dados variáveis, você sempre extrai do seu processo valores mesmo, dimensões. Por exemplo, diâmetro com mais ou menos 0,3 milímetros. Então, são dados numéricos. Então, você extrai esses dados do seu processo em forma numérica. Já os dados por atributo, você extrai do seu processo se a peça está boa, se a peça está ruim, se a peça visualmente está ok, se não está ok, ok? Se a peça está num nível de aceitabilidade A, B ou C, ou seja, se está bom, ruim, ótima, excelente. Então você faz a verificação por atributo, ok? Então os dados variáveis, né, podem ser medidos como espessura, temperatura, pressão. E os dados por atributo são classificados como bom, ruim, aprovado, rejeitado. Ok? Bom, pessoal, aqui eu tenho um exemplo, né, onde foram coletados dados variáveis, né? Então você tem uma sequência aqui, ó, de dados variáveis, ok? E você tem a normal aí, mostrando para vocês como está esse processo, ok? Esse aqui é um histograma com curva normal e você vai ver bastante ainda, caso você venha trabalhar com engenharia de produção, com PCP, com controle de qualidade, logística, por que não dizer também, você vai ver bastante aí a normal. Por quê? Porque a normal, ela identifica se o seu processo está adequado ou não, ok? Então você vai estudar bastante a normal. Então aqui essa normal ela tem uma base, né, muito larga. Isso mostra que esse processo não está bom. Quanto mais larga a base, a dispersão da normal, pior. Ou seja, você precisa atuar no processo para que esse processo seja mais capaz, ok? Então, como que você faz isso? Melhorando esses dados aqui. Mas você tem que fazer isso através do seu processo. Você tem que melhorar seu processo para que ele diminua a sua variabilidade. Puxa vida. Então, aqui nós estamos trabalhando com o Six Sigma. Então, nós temos que diminuir a variabilidade dos nossos processos para que não tenhamos problemas. Ok? Bom, pessoal, aqui tem um gráfico de controle, ok? Onde você vê lá se você for fazer um CEP, então você vai ver um gráfico de controle. Aqui você tem a faixa de controle, onde você está controlando, tá? Esse processo. E aqui você tem uma espécie de uma causa especial. Existem dois tipos de causas dentro de um processo que está sendo produzido: as causas comuns e as causas especiais.
As causas comuns, você vai trabalhando nela ao longo do tempo, ela vai melhorando e você tem ali a melhoria do seu processo. É importante trabalhar nas causas comuns? Sim, é importante, para você reduzir a variabilidade. Já as causas especiais, pessoal, não tem jeito, você tem que trabalhar imediatamente. Uma vez detectada uma causa especial, você tem que ter uma ação no processo, tem que ter um plano de ação para que isso não ocorra mais. Por quê? Porque uma causa especial gera instabilidade no processo. Gerou instabilidade, você vai com certeza ter peças ruins, ok? Então você não garante o seu processo se você tem causas especiais. Causas de variação no processo. Tem as causas comuns, como eu já falei, e as causas especiais. As causas comuns você pode trabalhar um pouco mais devagar, mas elas sempre vão existir. Agora as causas especiais não tem jeito, tem que trabalhar imediatamente. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como é que é avaliado um processo, né? Ou seja, aqui, pessoal, nós já estamos quantificando a variabilidade do meu processo, ok? Então você tem os limites inferiores e os limites superiores de um processo, e o que acontece? O seu processo tem que garantir que a fabricação dos produtos estejam com uma variação muito menor do que as especificações do cliente, porque senão você não garante o seu processo, tá bom? Então, como é que se estuda isso? Estuda isso através do CEP. Esse gráfico aqui é um gráfico de capabilidade, uma variação de capabilidade, aonde você vê que esse processo aqui, ele ainda não está não está totalmente sob controle. Por que, pessoal, que não está sob controle? Porque você tem áreas aqui que estão excedendo a especificação, a linha de controle. Quando isso acontece, vai disparar uma informação. Olha, existe a possibilidade de produtos ruins serem produzidos. Quando isso acontece no CEP, você tem que tomar uma ação. O próprio CEP, né, pessoal, eu utilizo muito o Minitab, né? E o Minitab dispara através de padrões se o seu processo está saindo de controle, pelo menos. E com isso você pode tomar as ações. Uma vez que você tomou as ações no seu processo, esse processo volta a ficar estável, ok? É como se fosse um remédio, né? Você tem uma febre, por exemplo, toma um determinado remédio e volta a ficar ok, volta a ficar saudável, na verdade? No processo é a mesma coisa. A febre vai aumentando, ou seja, o Minitab vai avisar, olha, existe a possibilidade de daqui a pouco começar a sair peças ruins. Você vai lá e corrige esse processo. Uma vez que você corrigiu, ele volta a produzir peças boas, tá bom? Aqui eu só queria mostrar para vocês a normal, como é que ela funciona. Aqui a coleta de dados, né, todos os dados que foram coletados. Aqui eu usei um eixo com 12 milímetros de mais ou menos com um campo de tolerância de 0,3, ok? Só para mostrar para vocês aí os limites, mostrar uma normal, mostrar um CPI e um CPK, ok? Aí são as Bom, pessoal, vamos falar do controle estatístico do processo, as causas especiais. Queria só falar um pouquinho mais sobre causas especiais. Quando você tem uma causa especial, então você sempre tem que atuar nessa causa especial, ok? Causas comuns, você pode ir ao longo do tempo descobrindo e melhorando isso aí. Aqui eu falei um pouquinho sobre os padrões que você encontra dentro do Minitab, onde você configura esses padrões e esses padrões vão ajudar você no controle do seu processo. Processo fora de controle. Esse é um padrão clássico, pessoal. 7 pontos acima dessa linha de controle, ok? Então, 7 pontos é um clássico, é um disparo de alerta clássico. Então, você pode configurar isso nos programas, tá bom? Aqui, ó. Aqui você tem esse quadro aqui, é um quadro onde você faz as configurações lá no Minitab para você conseguir controlar o seu processo adequadamente.
Aqui são os 7 pontos, onde você teve os 7 pontos acima da sua linha de controle, ok? E aqui eu vou mostrar para vocês, né, pessoal, alguns processos, como eles foram configurados, aqui você verifica a variabilidade do seu processo. Isso aqui é um perigo. Por quê? Porque se você tem muita variabilidade, isso ao longo do tempo vai te dar muitos prejuízos, ok? Então aqui você verifica, esse sistema aqui era um sistema dentro das especificações, esse aqui também era dentro das especificações, esse aqui já está começando, né? Esse aqui está fora das especificações, esse aqui também está fora das especificações, esse aqui está com uma dispersão muito alta, esse aqui também, além de estar com uma dispersão muito alta, está totalmente fora, né, das especificações, ou seja, existe uma grande variabilidade aqui, né, pessoal? Mas isso aqui você precisa realmente entender um pouco mais sobre capabilidade para você conseguir entender as variabilidades ao longo do tempo, ok? Esse aqui é um processo fora de controle, ok? Não tem como dizer que esse aqui é um processo dentro de controle. Por quê? Porque ao longo do tempo ela foge das especificações do cliente. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês com relação a processos 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma e daí por diante. Bom, pessoal, à medida que o seu processo cria produtos com uma variabilidade muito menor do que a faixa de especificação, que o campo de especificação do cliente, você tem um processo muito robusto, ok? À medida que você tem uma variabilidade muito pequena e você atende muito bem às especificações do cliente, você tem um processo 6 sigma. Poxa, então eu tenho que trabalhar muito nas causas raiz para eu diminuir muita variabilidade no meu processo e assim garantir sempre a especificação do cliente, né? É isso mesmo. Então você sempre tem que trabalhar para você diminuir a variabilidade e você ter certeza que está entregando um produto dentro das especificações do cliente. Quando isso acontece, quando o seu processo ele é muito capaz, quando ele tem um CP ou um CPK acima de 2, você é considerado um processo super capaz, ok? Mas nem sempre acontece isso, né, pessoal? Às vezes, a variação do seu processo ou atinge perto ali dos limites inferiores e superiores das especificações, ou até mesmo extrapolam. Aí você tem um processo que não é 6 sigma, é um processo 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, e isso é muito ruim, pessoal. Você tem uma variabilidade no processo muito grande. Isso vai trazer prejuízo, mais cedo ou mais tarde, não tem jeito, ok? Quando você caminha para ser 6 sigma, à medida que você caminha para ser 6 sigma, você vai ter muito menos problemas relativos à produção dos seus produtos. Elas sempre vão estar dentro das especificações, ok? Então isso aqui é só para mostrar para vocês. Quanto maior o seu CPK, melhor o seu processo, tá bom?